Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, um podcast sobre design, inovação, empreendedorismo, criatividade. Estamos agora na nossa segunda temporada, já temos alguns episódios publicados nas principais plataformas de podcast disponíveis, entre elas o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Google Podcast, o Apple Podcast. E também a novidade dessa segunda temporada é que os episódios completos estão disponíveis no YouTube. Nós já temos 4 episódios lá no YouTube. Esses episódios completos têm trechos que não estão disponíveis, que não são disponibilizados no podcast, né, no formato de áudio desse podcast. Então fica aí o convite para que vocês também curtam as entrevistas que estão lá no YouTube com esses trechos que são exclusivos do próprio YouTube. E hoje estamos recebendo aqui mais um convidado muito especial. Trata-se do professor Itamar Ferreira da Silva, ele que é meu colega de curso, de graduação, colega também na pós-graduação. Ele é designer formado pela Universidade Federal de Campina Grande, ele tem mestrado em Engenharia de Produção pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e é doutor em Engenharia pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente ele é professor associado e é coordenador do programa de pós-graduação em Design, nível mestrado, da UFCG. Ele tem experiência na área de design industrial, com ênfase em projetos de produto, e possui como interesses design sustentável, biomimetismo, o design inclusivo e o design de impacto social. Então, Itamar, queria agradecer a sua presença, a tua disponibilidade de estar participando aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar contribuindo para esse trabalho muito bonito que você está realizando, que é o Pílulas de Design, onde trazem pessoas de vários setores, de vários segmentos do design, para poder contar suas histórias, suas experiências. É muito válido esse trabalho que você está realizando para disseminar a nossa profissão e para apresentar para a sociedade o que a gente é capaz de fazer, o que a gente faz realmente dentro da área do design. Obrigado, essa é a intenção mesmo. Então, eu não sei se tu sabe, mas a primeira vez que eu fui na universidade, aí que eu passei, né, no curso, que eu fui o meu primeiro dia de aula, que eu ia chegando no departamento, a primeira pessoa que eu encontrei foi contigo. Eu acho que tu não sabe dessa história, não. Que tu era do CA, né? Do Centro Acadêmico, né? De Design, né? E aí eu lembro que eu perguntei, não, aqui é o Bloco B, aí tu fez, tu passou para design? Eu fiz, foi. Aí tu, cara, seja bem-vindo, aí deu as boas-vindas. Eu não sei nem se tu lembra disso, mas eu lembro, que foi a primeira pessoa que eu vi ali, quando cheguei em design, né? E interessante como a vida faz, que aí nos colocou hoje como parceiros, como companheiros de luta, nessa luta aí pela educação e design, né? Oi, Itamar, eu queria começar também perguntando para você como é que começou sua história com design, com inovação, né? Quando é que instalou aquela luzinha e disse assim, Itamar, você agora vai fazer isso aqui na tua vida, como é que foi? Pablo, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, né? Eu acho que até bastante, porque eu para poder contar como o design surgiu na minha vida, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que ela vai conseguir transparecer mais a sequência dos fatos e como as coisas foram acontecendo, né? Eu volto mais ou menos lá para 1980, na década de 80, eu tinha um colega de rua, né? Que a gente chamava colega de rua, o nome dele é Marcelo Moraes Jorge. Ele tinha a mesma idade que eu, 12 anos, e na casa dele ele tinha um irmão chamado Maurício, que ele tinha 24 anos, quer dizer, a diferença entre nossas idades era o dobro, né? E Maurício era um entusiasta do desenho. Eu achava muito interessante que toda vez que eu ia na casa desse meu colega, esse irmão mais velho estava sempre fazendo alguma atividade relacionada a desenho. Ou ele estava fazendo ampliação com malha quadriculada, ou ele estava fazendo
desenhos com sombra, ou ele estava fazendo perspectivas. E isso para uma criança com 12 anos é extremamente curioso, né? E o que acontecia? Eu levava isso para casa. Eu ia para minha casa e ia tentar replicar aquilo que ele estava fazendo, aquelas técnicas que ele estava fazendo. Então, eu digo assim que mais ou menos o design aconteceu em 3 momentos na minha vida que eu vou passar. Esse aí seria o primeiro momento. Essa atividade constante de desenho que eu era estimulado, eu ficava vendo sendo executada, né? Então, claro, não eram projetos autorais, eram simplesmente cópias, ampliações ou reduções, mas ali já estava, de certa forma, trabalhando aquela questão do desenho, né? Da percepção, do olhar sobre as formas, né? E eu me lembro muito bem que eu gostava muito de desenhar as marcas de roupas, né, de surfista, que eles tinham umas logos muito interessantes, muito bonitas, e aquilo me chamava muita atenção. Então, eu tinha vários cadernos de desenho, né? E com várias técnicas de desenho. Então, o primeiro momento foi esse, de você se ver dentro de um ambiente onde as pessoas experimentavam o desenho, mesmo sem nenhuma pretensão de profissão, mas simplesmente por uma questão de diversão e de lazer. E foi curioso, o segundo momento que eu posso dizer é esse Maurício, ele gostava muito de montar revel, que eram uns modelos sofisticados de tanque, de submarino, navios, e aquela montagem é uma atividade manual, de precisão, e que tem todo um cuidado, toda uma delicadeza de ser feito. Então, quando não estava desenhando, ele estava montando alguma coisa, né? E o que acontece? A gente não tinha poder aquisitivo para comprar nada, né? O Maurício tinha porque ele trabalhava, mas a gente ficava doido para poder participar daquele processo, mas era um processo muito individualizado, pelo custo do brinquedo, vou dizer assim, da maquete. E aí o que aconteceu? Eu comecei a querer fazer minhas próprias maquetes com os materiais que eu tinha. Então, eu utilizava bandejas de isopor, que no Rio de Janeiro, as bandejas, a parte superior, elas são de isopor, ela tem uma área utilitária, né, grande, né, e eu comecei a fazer esses tanques. O que ele fazia lá, eu replicava em casa com a minha técnica, criei até uma técnica de colagem com alfinete, e tinha todo um processo, né, que foi desenvolvido. E aí eu comecei a construir tanques, navios, aviões, e colocar isso na minha estante dentro da minha casa. E todo mundo ia lá, achava interessante. Nossa, que objeto interessante, como é que ele faz isso? Só que ninguém ia lá e dizia assim, olha, isso é característico do design, isso é característico da profissão. Na verdade, naquela época, desenho industrial, né? Então, era algo mais como um lazer mesmo, né? Intuitivo, né, também, né? Intuitivo, estava presente ali, né? De certa forma, aquelas técnicas, né, os métodos, procedimentos estavam sendo apresentados, tudo que estava relacionado a design, que a gente fala hoje, que a gente vivencia hoje, que estuda e tenta passar para os alunos, boa parte estava sendo vivenciada naquele momento de formação daquela criança para passar para a adolescência, né? E o terceiro momento, eu chamo, primeiro momento, essa questão do desenho, segundo, a questão da modelagem, que eu olhar aquele processo de montar, e também vi os manuais, né? Tinha todos os manuais com perspectiva explodida. Então, aquilo ali tinha toda uma técnica, tinha uma sequência lógica de montar. Se você montasse errado, não tinha. E, além do mais, tinha outra coisa. Você tinha que pintar e adesivar aquelas maquetes. Então, a riqueza de detalhes e de elementos que você ia trabalhar ali era muito grande. Então, o que acontece? O terceiro momento que eu digo na minha vida é um momento, eu acho que de convivência mesmo com os outros colegas. Por quê? Quando a gente fala de design colaborativo, hoje participativo, eu acho que quem viveu uma década de 80, 70, cuja a tecnologia não fazia parte do nosso cotidiano, o que acontecia? A nossa diversão era construída, a gente construía os nossos brinquedos, as nossas formas de interagir, né? E geralmente era coletiva, todo mundo participando ao mesmo tempo. Período que a gente montava carrinho de rolimã. Então, a gente juntava 4 pessoas para montar um carrinho de rolimã. E nada mais característico do design é um carrinho de rolimã. Eu vou dizer por quê. Primeiro, ele é sustentável porque você só usa materiais reutilizáveis. Madeira de obra, tábua, rolamento de oficina, que não é mais utilizada, que é as rolimãs, borracha de pneu para poder fazer o freio. Então, primeiro, a sustentabilidade está ali, todo um processo. Segundo processo, vem o processo de sistemas funcionais, para poder construir a estrutura. Então, você vai ter que furar, vai ter que cortar, vai ter que encaixar. Então, tem toda aquela técnica de montagem, que você vai ter que trabalhar os sistemas funcionais.
Um terceiro momento é ergonomia. Cada carrinho era adaptado a cada antropometria de cada criança. Então, quem era maior tinha um carro maior e quem era menor tinha um carro menor. Então, existia essa questão ergonômica antropométrica de fazer essa análise. E, por fim, a questão estética. Cada um personalizava o seu, pintava de um jeito. Então, quando você olha... Tá vendo? Assim, Nunca tinha olhado assim um carrinho de rolimã sob essa perspectiva tão profunda do design. E é verdade, tudo que você falou é verdade. Exatamente, e era quase como uma linha de produção. Quando você olha assim, quem é que sabe pintar? Um ficava responsável pela pintura, que gostava mais de pintar, geralmente era eu. Aí tinha outro que gostava mais da parte de montagem, era o outro, ficava lá montando. Então, você tinha até aquela questão da separação das atividades pelas competências. Né? Quem é mais competente numa coisa faz aquilo aí. Eu quero um desenho de uma caveira. Então, um desenho uma caveira ali naquele carrinho. E eu vejo assim, foram 3 momentos muito importantes na minha vida que, sem perceber, o processo do design estava presente naquele instante, né? E aí o que acontece? Em 87 eu venho para o Campina Grande, né? E fui fazer vestibular. Um dos grandes problemas das escolas na década de 80 era aquela falta do vocacional, do teste vocacional. Então você tinha que fazer, não tinha teste vocacional, então você não sabia essa profissão. Essa profissão de design nunca ia surgir, desenho industrial, porque as escolas não faziam. E eu cheguei em Campina Grande em 87 também sem noção do que eu ia fazer, né? E eu pensei em fiz história. Fiz história porque eu tinha um professor no Colégio Pedro II, que eu estudava no Rio, que ele dava uma aula fantástica. Foi a primeira vez que eu entendi como a Europa interferia no Brasil e o Brasil interferia na África. A aula dele conseguia mostrar toda essa conexão. E aí eu fiquei admirado com aquela técnica dele. E aí eu falei, não, vou ser professor de história. Fiz vestibular, passei, e depois de um ano vi que não era o que eu queria, muita leitura, era muito, e as conexões não eram o que eu esperava. Aí eu fui trabalhar, logo depois resolvi fazer vestibular novamente, porque eu sempre tive na cabeça de que eu tinha que ter uma formação universitária, eu sempre quis. Eu tinha estudado durante toda a minha vida visando fazer uma faculdade, mas eu não tinha me encontrado ainda em que fazer. E aí eu fui em 92, eu fiz vestibular para computação por uma questão financeira. Falava-se naquela época, o personal computer era tudo na vida, né, das pessoas, de que era uma profissão que ia dar dinheiro, que as pessoas iam ficar ricas. Até hoje é também, né? Até hoje é. E eu fui para esse lado. Então, deixei meu lado, o que eu gostaria de fazer, para fazer uma coisa que poderia me dar uma independência financeira. Só que como disse, dei com um burro na água, né? Depois de 1 ano e meio, eu vi que realmente o curso não era o que eu queria, não era o que eu queria para a minha formação. Só que eu tinha conseguido uma bolsa no Banco do Brasil para trabalhar como digitador à noite, que era vinculada a concurso de computação. E eu não podia perder a bolsa e eu tinha que fazer a matrícula institucional. E aí, aí eu chego no design. Eu ia fazer minha matrícula institucional lá na coordenação de computação, triste, porque, primeiro, é uma sensação de você não estar concluindo nada, de você estar empurrando, o termo empurrar com a barriga a tua formação, o tempo está passando e você não dá continuidade ao que você pretendia, né? Então, eu ia lá, me matriculava só para manter o vínculo. E, coincidentemente, a coordenação de desenho industrial ficava no mesmo corredor. E eu via lá na coordenação o pessoal alegre, rindo, brincando, se abraçando, e toda vez que eu ia fazer a matrícula... A gente é assim, né? Então, a gente sofre, mas a gente ri, né? E eu ia fazer a matrícula triste, cabisbaixo e preocupado. Eu falei, não, eu quero aquilo ali para mim. Eu quero aquela situação de alegria, de diversão, de pensamento positivo. Você via que ele fluía, né? Uma coisa boa, né? Não que a computação não fluísse, mas o meu estado de espírito precisava muito mais daquela outra do que o estado que eu estava para fazer matrícula em computação. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá na coordenação e bati na porta, e quem me atendeu foi a professora Zezé Gomes, já aposentada, também foi professora aqui do curso de design. E logo quando eu abri a porta, eu vi primeiro uns móveis pendurados, né? Eu lembro que vi uns modelos na estante e uns banners. Eu fiz uma pergunta bem clássica, né? Professora, que curso é esse, né? Aí ela falou assim, olha, esse curso de desenho industrial. Aí eu falei, o que desenho industrial faz? Aí ela explicou. Pronto, na hora que ela explicou, era como se o céu tivesse se aberto, assim, para mim, falando assim, pronto, é essa profissão que eu quero. Exato. Dizer, eu encontrei uma profissão de uma forma bem... Eu não tive a pretensão de fazer desenho industrial, não foi uma coisa que foi premeditada, prevista, calculada. Foi assim, uma coisa que aconteceu. E, graças a Deus, eu tive a curiosidade de
ir lá e perguntar, porque estou até hoje dentro do design, depois daquela conversa que eu tive com o Zezé Gomes. Então, isso foi assim, um marco, né, da minha vida, que quando eu encontrei realmente esse curso, eu falei, pronto, esse é o caminho que eu quero seguir. E a história já estava escrita, né, só faltava mesmo colocar ela no papel. Itamar, no início a gente falou que um dos temas de teu interesse é o biomimetismo. Então explica aí para a gente o que é isso, o que é biomimética, biomimetismo, que até é uma palavra meio complicada, e como a biomédica ela pode auxiliar o projeto de inovações. Ó, se a gente for pensar, o homem desde sempre estudou biomimética, né? Se a gente for, primeiro vou na questão da escrita, né? O que é biomimética, né? Ele vem de bio e mimese, a soma desses dois elementos. Bio, mimese, imitar, né? Então é uma imitação da vida. Se a gente for olhar o homem desde quando ele começou a observar a natureza, desde a era pré-histórica, né? Desde aquele que a natureza estava ao seu redor, ele sempre imitou a natureza, pegando alguns eventos em suas ferramentas, construindo suas casas. Então, é como se você olhasse para a natureza e buscasse referências na natureza para desenvolver produtos. Então, quando você pensa assim que Leonardo da Vinci, né, ele olhava para os pássaros para poder desenvolver as suas máquinas voadoras, né, ele estava, de certa forma, estudando biomimética, né, ele estava tentando imitar a natureza e trazer isso para os seus projetos, né, dos seus experimentos, né, onde ele queria fazer o homem voar, né, então ele olhava os pássaros, os pombos, né, os morcegos, faziam vários desenhos e ali ele ia trazendo aqueles elementos, né. Então a biomimética ele é um braço, na verdade já está se tornando, se chama já como uma ciência, né, onde você procura na natureza soluções que elas conseguiram, a partir de milhões de anos de evolução, a partir de evolução natural, os animais foram evoluindo e foram se adaptando, questões geográficas e questões de sobrevivência, e vão obtendo eficiências, tanto de mais rápidos, mais fortes, mais econômicos. Então, ele vai obtendo essas características, usando menos material, usando menos energia. Essas características vão sendo incorporadas no DNA daqueles indivíduos, daqueles seres, e que fizeram com que eles chegassem até hoje. Então, ali, com certeza, tem alguma informação que pode ser aplicada hoje no desenvolvimento de produtos, serviços, sistemas. Então, é um olhar para a natureza. Na verdade, o homem veio da natureza e vou começar a olhar para a natureza como um banco de informações, como se fosse um banco de dados. Todos os animais que estão presentes aí, eles estão por uma questão de evolução. Então, eles evoluíram, eles têm algo a apresentar. Então, basta agora o homem ter um olhar mais apurado sobre a natureza, um cuidado maior para procurar esses elementos característicos deles que podem permitir soluções mais eficientes e até sustentáveis, né, no desenvolvimento. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando também da questão da sustentabilidade dentro da biomimética, né? No instante que você consegue planar um pássaro consegue planar com uma menor resistência do ar, ele está falando, se você transporta isso para um avião, você está reduzindo a questão da queima de combustível, né? E a eficiência no voo, redução do tempo de voo. Então, a biomimética ela tem essa pegada de olhar para a natureza e ter ela como, até Janine Benyus já fala sobre isso no livro dela, Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza. Ela fala que a gente tem que olhar para a natureza como se ela fosse um modelo, como se ela fosse medida e como se ela fosse mentora. Então, é nesse momento que a gente começa a repensar a nossa relação com a natureza. Então, no instante que a gente depreda, que a gente provoca a extinção de uma planta ou de um animal, a gente está destruindo, talvez, uma solução fantástica de eficiência energética. Uma forma de evolução e de conhecimento também, né? De conhecimento, por exemplo, uma vacina, um componente de uma vacina, ou um sistema de proteção, então, de resistência. A biomimética, eu acho que ela está atrelada diretamente com a questão da sustentabilidade, desse olhar de não degradar o meio ambiente, por quê?
no meio ambiente eu posso encontrar soluções fantásticas para os problemas do cotidiano. Então, ela vem sendo estudada por vários institutos de pesquisa, tanto na Alemanha, o MIT, né, nos Estados Unidos, nós temos lá a Neri Oxman, que ela está trabalhando com uma nova vertente da biomimética. Quer dizer, a biomimética já está evoluindo. A gente mal está começando a falar em biomimética, porque, na verdade, isso a gente não viu na graduação, creio que o Pablo talvez não tenha visto, eu também não vi na graduação, não era algo que se comentava, né? A gente não tinha uma disciplina chamada biomimética, que é olhar para a natureza para desenvolver produtos, né? Ou desenvolver produtos, porque você tem duas formas da natureza. Ou você estuda o sistema funcional e, a partir daquele sistema funcional, você desenvolve um produto, ou você quer desenvolver um produto e procura na natureza algo semelhante. Então, você tem esses dois caminhos. Então, a gente não teve essa experiência, né, da biomimética na graduação. E o que acontece? A gente ainda nem se aprofundou nesses modelos mais simples, mas já está passando por um processo de evolução. Neri Oxman está estudando a natureza construindo para o ser humano. Então, ela trabalha com construção de estruturas a partir do bicho da seda. Então, ela prepara a estrutura, coloca bichos da seda lá e eles vão, a partir do movimento dele, vão construindo uma teia e vai fechando a estrutura. Então, só imaginar um olhar diferente sobre a natureza, né? Agora, eu não estou mais só pesquisando o quanto ela é eficiente, eu estou fazendo ela trabalhar para mim. Então, eu não tenho mais o que me preocupar. A própria natureza já vai criar o resultado que eu quero, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro posicionamento que também vem se levantando, que quando se fala em biomimética, a gente sempre pensa em inovação, como você até falou, inovações tecnológicas, está sempre ligado a grandes centros e a grandes institutos de pesquisa. Só que quem vive na natureza é o índio, o quilombola, o ribeirinho, o sertanejo. Essas são as pessoas que estão realmente ligados à natureza durante toda a sua vida. E você simplesmente ir lá pegar o conhecimento e jogar isso para um centro de tecnologia e desenvolver uma estrutura que muitas vezes não retorna para essa pessoa, é um debate que está surgindo, que seria a natureza para a natureza, da natureza para a natureza. É como se a gente, como buscar esses elementos que estão na natureza e retornar para essas pessoas que vivem na natureza, que aí é um olhar social da biomimética. Ela deixa de ser um olhar simplesmente tecnológico, mas ele tem um ganho social. Como é que eu consigo desenvolver sistemas, produtos e serviços baseados na natureza que retornem para quem vive da natureza? E, na verdade, essa linha, sou eu que estou começando a trabalhar também em cima dela, eu estou chamando de biomimética vernacular, que é quando você vai voltar para a biomimética mais básica, ali naquela estrutura social mais, de certa forma, rudimentar, mais primitiva, e você encontrar soluções que os homens tiveram para resolver os seus problemas e tentar melhorar essas soluções e trazer de volta para que torne mais eficiente aquela atividade que eles estão executando, né? Então, a biomimética ela é muito bonita, mas tem que tomar muito cuidado quando você vai para a natureza, né? Você tem que dar uma resposta. Você não pode gerar um produto que vai depois contra a própria natureza. É interessante que o ciclo ele se complete, né? Mesmo que você faça um produto, esse produto possa ser reciclado e voltar para a natureza de uma forma mais limpa, menos poluente, menos agressiva, né? E eu trago mais um questionamento, né? Nós estamos aqui numa região semiárida, né? Onde nós temos toda uma característica do nosso semiárido, né? Com animais e plantas, e aqui é um ambiente que a gente pode pesquisar sobre essas características de adaptação às questões climáticas, falta de água, né? Um solo pobre, como é que essas plantas e esses animais conseguem sobreviver? O que fizeram eles conseguir se manterem nesses ambientes? Então, ali, com certeza, tem possibilidades naturais, né? Sistemas naturais que podem ser utilizados por analogia no desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de sistema de armazenamento de água ou de irrigação. Então, tem muita coisa que pode ser estudada aqui. Então, eu acho que ela é nova ciência e tem tudo para trabalhar com inovação. Ela está realmente ligada à inovação, porque não precisa o homem inventar.
é só ele saber aonde procurar. E eu acho que alguns países já perceberam isso, por isso que tem tanto cuidado com a Amazônia, tem tanto cuidado com a nossa natureza, não é simplesmente por uma questão sustentável. Com certeza ele sabe que naquele ambiente existem soluções para dezenas, talvez centenas de problemas da humanidade que estejam presentes dentro da Amazônia, seja questões de flora, fito, né, a questão farmacológica, como a questão fauna, a questão de sistemas naturais, de eficiência de nado, eficiência de deslocamento. Então, com certeza, a Amazônia ela tem muita informação para ser pesquisada ainda. Com certeza. E a biomimética, assim, sempre teve muito ligada a essa parte de análise das formas da natureza, né, do conhecimento gerado por milhões, milhares de anos de evolução da natureza, né, para as questões do nosso dia a dia, e teve sempre ligado assim a produtos, a construções, né? E aí eu achei muito, muito legal mesmo, muito promissor esse que você falou da biomimética vernacular, né? Ou seja, ela ir além dessa questão da análise da natureza para uma solução de um produto ou de um edifício industrial ou excessivamente sofisticado, mas que possa ser também algo que possa ser adequado a resolver alguns problemas de populações que necessitam, né, que sobrevivem daquela natureza. Então, muito, muito legal, é muito interessante isso. Itamar, outro tema que você disse que se interessa é o design inclusivo, né? Então, o que seria design inclusivo? Isso é uma outra situação que eu verifico também na graduação. Não existe disciplinas com esse assunto, né, que seja direcionado para a questão da inclusão social. Então, muitas vezes ela cai mais dentro de um tema de cada professor, que ele joga dentro, que ele coloca dentro da disciplina de projeto, e aí ele aborda aquilo ali naquele período, né? E pode ser que no próximo período não seja abordado. Então, falando sempre dessa contribuição nossa social que a gente tem que dar, eu acho que o design inclusivo ele se encaixa muito bem dentro dessa possibilidade de você dar uma resposta para a sociedade. E muitas vezes essa sociedade está aqui dentro da própria universidade mesmo. A gente trabalhou numa disciplina de projeto, o design inclusivo para pessoas que tinham alguma dificuldade de movimento dos braços, e a gente descobriu vários funcionários dentro da própria universidade que tinham, ou eram amputados, ou tiveram algum problema, e a gente desenvolveu um projeto para eles. Então, estava tão perto aqui a necessidade de projeto, e a gente não verificava isso. E aí, o design inclusivo é isso. Diferente do design universal, que é o produto que ele é desenvolvido para que consiga contemplar o máximo de pessoas, né? Só que acaba acontecendo o quê? Algumas pessoas não são incluídas dentro desse hall de público que é atendido por aquele produto. Só para dar um exemplo, uma pessoa que ela é canhota, né? Ela é canhota, vários produtos não são feitos para ela. Por exemplo, um abridor de lata, ele é feito para quem usa a mão direita, quem é destro. Né? Então, isso aí já é um produto que mostra que ele de certa forma, ele tem uma característica universal para todo mundo usar. Mas só em ele ser usado apenas pela mão direita, não tem como ser usado com a mão esquerda, ele já deixa de ser um produto universal, ele já tem um problema ali a ser resolvido. Ele precisa ser incluído, ou um outro grupo precisa ser incluído naquele produto. Né? Então, é mais como se fosse uma resposta para quem ficou excluído desse universo. Né? Por isso que o nome é design inclusivo. Ele tenta resgatar essas pessoas que não foram atendidas a partir do desenvolvimento de produtos. Né? Nós alguns períodos, né, isso é interessante que essa disciplina esse tema seja abordado nos períodos à frente do curso, geralmente no 5º, 6º período, porque o aluno já tem uma capacidade projetual e traz para ele uma questão humanitária no finalzinho do curso, uma questão de sensibilização, né, que muitas vezes a gente acaba não se apegando, porque muitas vezes o desenvolvimento do produto é um produto que não tem esse apelo social, e ao longo do curso você não é instigado a ter essa visão, e aí ela chega no momento para dizer assim, olha, existe esse grupo social, existe essas pessoas que precisam da gente como design. Eles estão esperando, estão ávidos de projetos
Eles querem projetos e ninguém está solucionando, ninguém está ofertando, está solucionando problemas dele. Então, cabe a nós, designers, propor soluções, incluí-los dentro desse contexto. A questão produtiva e monetária, financeira, ela não tá incluída, mas uma questão social e humanitária está bastante forte ali. Então, você começa a ter o envolvimento com o usuário, e eu acho isso bem dentro daquela pegada do design centrado no usuário, né? E na hora que você faz o design inclusivo, qual é a pessoa mais importante para estar ali junto com você para poder ser desenvolvido o produto? É o usuário. Então, ele que vai te dar o feedback, né? Então, quando você fala sobre design inclusivo, você está falando de design basicamente centrado no usuário. É um usuário com uma característica, às vezes, muito específica, né? Com uma necessidade específica, mas é um usuário, né? E é interessante que, no desenvolver desses produtos, você não tente impor uma solução para aquela necessidade simplesmente, né? Você tem que verificar as habilidades do indivíduo, como ele conseguiu se adaptar, como ele conseguiu organizar a vida dele com aquelas limitações. E, a partir disso, você potencializar essas limitações com o seu produto. Porque muitas vezes você quer lá e você quer forçar ele a executar uma tarefa de um determinado jeito, que ele passou anos sem fazer daquela forma. Mas a gente tem que analisar como ele executa e permitir com que a execução daquela tarefa ela seja melhorada através de um produto. E não a gente impor uma forma de ser executada. Porque depois de anos a pessoa não se adapta. Isso foi muito interessante na disciplina, que as alunas verificaram que não tinha como eliminar a pessoa de usar um braço amputado durante a atividade. E aí a gente falou, não, ela vai continuar usando, a gente vai melhorar como ela executa essa tarefa, né? Então foi muito rico, porque a impressão que os alunos tinham era que eles tinham que criar um novo produto para ela usar, executar de uma outra forma diferente, e quando na verdade não é isso, é melhorar as habilidades que estão presentes. Então, foi até premiado, né, Itamar, esse projeto, que foi muito bom, né? Foi um projeto que a gente foi premiado no... Acho que é Salão de Design da Paraíba, né? Salão de Design da Paraíba, foi exatamente isso. A gente apresentou esse projeto lá e fomos premiados em primeiro colocado, que é um produto para auxiliar um cortador de legumes, né? E é exatamente isso, a pessoa utilizava os dois braços, mesmo o braço tendo sido amputado, ela utilizava o braço para executar a tarefa. E eu acho um produto assim que, para estar no nível de graduação, ele tem uma solução muito estética, muito bonita, muito, muito interessante. E eu acho assim, a gente deu uma contribuição, a gente abre novas portas para os alunos, para que o próprio TCC, que a próxima etapa é o trabalho de conclusão de curso, ele tenha uma possibilidade de enveredar por um caminho do design inclusivo. Tanto que a gente tem vários temas de projeto que surgiram ao longo desses, eu vou dizer, aproximadamente 5 anos, onde a gente vem incorporando aos poucos esse tema. Vários alunos enveredaram com pessoas com necessidades especiais, pessoas com autismo, pessoas com paralisia cerebral, ou também com dificuldade de mobilidade, pessoas idosas, né, que também são pessoas que precisam ser incluídas dentro dos produtos, né? Porque hoje em dia a gente nota que houve um aumento considerável do número de idosos, né? A qualidade de vida está melhorando a qualidade de vida, então a expectativa de vida aumenta, as pessoas estão ficando idosas e mais ativas, e aí você precisa ter produtos que estão mais adequados a ele, né? Que tem uma informação maior, que é um ícone maior, porque a questão da acuidade visual, ou um tamanho, uma ergonomia mais adaptada à mão, tendo em vista que já não tem mais tanta força na pega, né, no manejo. Então, há uma necessidade de incluir eles também no projeto. Então, quando se fala em inclusão, não é simplesmente necessidades especiais, né? São pessoas que precisam de produtos que não foram pensados para ela. Esse exemplo que você deu do próprio projeto, né, que foi desenvolvido na turma que foi projeto 5, né? Ele clareia bastante assim, esse conceito, né? Ou seja, como a gente pode pegar pessoas com limitações e poder projetar coisas que se adaptem a elas, né? Tem um foco humano, digamos assim, né? Você até falou do design centrado no humano, né? Em estudar a questão daquelas pessoas, a questão da empatia, né?
se imaginar no lugar daquela pessoa, né? E também tem uma questão de gerar um produto que possa atender a várias pessoas também, que tenham necessidades semelhantes, né? Itamar, você também é coordenador atualmente da pós-graduação, do programa de pós-graduação em design da Universidade Federal de Campina Grande, né? Então, quais são as principais características de uma pós-graduação em design? Lembrando que muitos das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, nos acompanhando, ainda são estudantes, né? O maior público, na realidade, do podcast está ali na faixa entre 18 e 30 anos. Então, são estudantes ou são pessoas que estão interessadas na área de design, né? E elas são, naturalmente, potenciais candidatos no futuro, né? O que é que caracteriza uma pós-graduação? Quais as principais características e os desafios? Bem, Pablo, primeiro de tudo, a nossa pós-graduação é uma pós-graduação acadêmica, né? Então, existem dois tipos de pós-graduação, a profissional e a acadêmica. Acadêmico, o foco é a pesquisa mesmo. Então, diferente da graduação, onde o foco é o desenvolver um produto, então, o resultado final ou pode ser teórico, pode ter um TCC teórico e ter um TCC prático, né? No TCC prático, a grande maioria vai para o TCC prático e desenvolve o projeto de produto, mas também tem um TCC teórico que eu digo que pode ser uma ponte preparatória para o mestrado, né? Por quê? Ele já tem uma estrutura que está relacionada à questão da dissertação de mestrado, né? A escrita, a pesquisa, né? A bibliografia, a leitura. Então, tem toda a norma técnica que já está, de certa forma, direcionando para que facilita você entrar no mestrado. Não quer dizer que você vai entrar, mas que facilita a estruturar um projeto para um mestrado. E o TCC prático, ele tem, né, toda a sua característica de apresentação, modelo, relatório. Então, ele tem mais um cunho mercadológico, como se você fosse apresentar isso para o mercado, para o empresário, para ser produzido. Então, o nosso mestrado ele surgiu em 2014, né? E na sua estrutura, basicamente, ele já surgiu como mestrado acadêmico, cujo foco era propor esse desenvolvimento de pesquisas na área de design. Então, o foco é a pesquisa. Muitas vezes os alunos pensam que ele é um TCC maior, quando na verdade não é um TCC maior. Você pode até se utilizar do seu TCC como base para uma pesquisa no mestrado, mas que não é um TCC. Então, o nosso mestrado é formado basicamente por professores do curso de design, que é uma coisa muito positiva, doutores, temos professores de engenharia mecânica, professores de sistemas de computação, né? E estamos completando basicamente 7 anos, esse ano já de existência, com vários alunos nossos mestrandos fizeram doutorado, já estão fazendo doutorados, formados no mestrado, já estão fazendo doutorado em Recife, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, mostrando que a pós-graduação ela está forte, está se fortalecendo e está ampliando a sua atuação. E recebemos alunos de vários estados do país, né? Geralmente do Nordeste, né? A grande maioria do Nordeste, Maranhão, Rio Grande do Norte, até no Amazonas já tivemos alunos aqui. Então, dizendo que nós temos um raio de ação também bastante positivo. O mestrado, ele, para o aluno que quer realmente enveredar pela pesquisa, o mestrado é a melhor solução. Se ele já tem um gosto por publicação, de participar de PIBIC, né, programa de iniciação científica, se ele gosta de projetos de pesquisa, se ele está relacionado a esse modelo, né, a essa estrutura, já é um outro passo positivo. Então, além de ter um TCC teórico, ele ter essa interação dentro da graduação com o projeto de pesquisa já facilita ele, porque no mestrado vai ser desse jeito, será realmente a pesquisa científica, né? Então, o objetivo do mestrado é trazer novos conhecimentos para a área do design a partir de estudos do que já tem sido estudado, né? E ampliar o nosso campo de atuação, né? Então, o nosso design, nosso mestrado, ele é focado no design de produtos, no plural. Por quê? Não é um estudo sobre o design do produto físico. Ele também está focado no design virtual. Ele está focado na questão gráfica, ele está focado na questão cultural, histórica. Então,
ele tem uma possibilidade muito grande de áreas de atuação. Então, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, né, saiba que muitas vezes a gente recebe alunos de outras áreas, da área da design de interiores, área de administração, direito, tem várias áreas, eles podem entrar, porque se ele tiver o tema que se encaixe realmente dentro da área do design, há uma possibilidade de desenvolver uma pesquisa que vai contribuir para o crescimento da área do design. Então, a gente tem essa abertura de entrada de outros profissionais para o curso, para fazer o mestrado em design. Como todo mundo sabe, mestrado são 2 anos, 24 meses. O nosso programa tem 5 bolsas, e fomos contemplados com mais 5 bolsas ultimamente, né, a partir de um projeto pela FAPESP, né, aqui da Paraíba. Então, apesar de como você disse, todo o desafio que é gerenciar um mestrado, nós pegamos uma época bastante difícil, que foi uma pandemia, né, em 2020, né, estamos na pandemia, a redução dos recursos para a pós-graduação e para a educação, né, mas estamos trabalhando bastante aqui dentro da pós-graduação, tanto que nós realizamos eventos internacionais, estamos fazendo nosso periódico, lançamos um e-book. Então, assim, o mestrado hoje está consolidado, podemos dizer que ele está basicamente consolidado dentro da Universidade Federal de Campina Grande e dentro do curso de design da UFCG, né? Desafio nosso, futuro, eu vejo para o mestrado, primeiro é manter a nossa estrutura, o nosso empenho e, se possível, crescer. A intenção do mestrado é que ele não fique estagnado em termos de desenvolver as suas atividades e de dar contribuição para a sociedade, né? Então, o primeiro ponto seria manter com visão de crescer. A intenção é que esse mestrado ele se transforme depois num doutorado, a partir das ações do nosso corpo docente e nas suas várias áreas de atuação, publicação, orientação e aulas serem ministradas. Então, seria um primeiro ponto. O segundo ponto é dar uma resposta social. Eu acho que não há mais como o mestrado ele não olhar para o nosso redor, nosso local regional aqui, e não contribuir com pesquisas que estão relacionadas à nossa comunidade. Eu acho que tá na hora de ter um olhar mais preciso sobre as necessidades locais e regionais, para que a gente possa desenvolver pesquisas que possam dar uma contribuição real e que possam ser aplicadas, né, de alguma forma, para a sociedade. Então, é um outro ponto que é um desafio, porque aí você está trabalhando com várias áreas de formação de professores, várias unidades acadêmicas, então tem que fazer um alinhamento dessas atuações para que elas possam realmente gerar esse fruto. Porque no instante em que a gente conseguir dar essa resposta para a sociedade em termos de pesquisa, eu acho que a gente começa a ter um respaldo de credibilidade, forçar mais a credibilidade da profissão do design. Então, toda aquela briga, a discussão de você ter uma profissão, de você ter que registrar, de ser reconhecido uma profissão. Então, eu acho que cai exatamente nessa situação. O que nós estamos retribuindo para a sociedade? Então, tanto a graduação como a pós-graduação, ela tem que estar atrelada a esse objetivo, né, de dar uma resposta de cunho social. E, por último, né, eu diria a gente conseguir vincular essa formação da graduação, trazer mais nossos alunos da graduação de design para o mestrado, né? Eu acho que é uma linha que eu acho que a formação de design, formar mais design, ela é importante para o país, né? Colocar design no mercado é importante, mas formar mais design para proliferar mais o conhecimento do design, ela é extremamente importante para que o design cresça, né? E eu acho que o mestrado, ele dá essa possibilidade. Tanto que nós temos vários alunos hoje que estão atuando como professores, né, em outros cursos, graças à formação do design. Então, há um processo de disseminação. Então, conseguir com que possamos trazer mais alunos da formação de design para o mestrado seria um grande desafio e uma solução positiva para fortalecimento do programa. Muito bom. A pós-graduação, né, também é uma das grandes vitórias da história do nosso curso, da UFCG, sem dúvida alguma.
Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal em Projeto 3 isso, que quando eu estudava não tinha essa possibilidade, tive que buscar pós-graduação em outras áreas. E hoje eles têm essa possibilidade, né? Eles podem, desde já, começar a trilhar esse caminho acadêmico que vai resultar, né, vai bater lá na nossa pós-graduação. Por isso é uma grande vitória, por isso que a gente luta tanto para que ela se mantenha crescendo, né, crescendo, evoluindo, e que possa chegar em breve a um doutorado, né. Itamar, vamos aqui para o encerramento. Tem algumas perguntinhas aqui que são surpresa, certo? Que é assim, é surpresa, que é para você dizer o que vem aí na cabeça, certo? A primeira delas é o seguinte: olhando para a tua carreira, o que mais te deu orgulho? O que mais me deu orgulho na minha carreira é ter sido paciente. Eu acho que é nunca ter perdido a fé de que eu ia alcançar, eu vou dizer, primeiro de conseguir entrar no curso de design depois de 10 anos de ter terminado o ensino científico, né? Então eu sempre acreditei que eu ia encontrar a razão de ser. O primeiro ponto seria esse, eu ter sido paciente e sido positivo. E dentro do curso, eu acho que poder acordar todo dia e saber que eu estou fazendo a coisa que eu mais gosto. Então, eu acho que isso me dá muito orgulho de eu ter encontrado a razão de estar aqui. Então, todos os dias eu levanto, eu venho trabalhar, eu gosto de design porque eu sei que vai ter uma coisa nova, vai ter um novo projeto, vai ter um novo desafio, vai ter um novo conhecimento. Então, isso me dá muito orgulho de estar participando disso, dá muita alegria, né? Eu sou muito, cara, isso me dá uma felicidade muito grande. Tem os seus problemas, tem os seus percalços, tem os seus aborrecimentos, mas como você diz, no final a gente trabalha, mas acaba se divertindo, né? É como se você falasse assim, a minha profissão, ela de certa forma é uma diversão. Quando você trabalha feliz desse jeito, ela não vira uma profissão, ela vira algo divertido, né, prazeroso, né? E eu acho que me dá muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe, né, de estar dando essa contribuição. Então, cada vez que eu publico um artigo, cada vez que o projeto é aprovado, cada vez isso me dá muito, muito prazer, muita alegria saber que eu estou no lugar certo. Aí você, sem dúvida, é uma das pessoas, talvez, que eu conheço que sejam mais apaixonadas por design. Por isso que é bom conversar com você também, né? Porque a gente sente isso, né? Que você curte, que você gosta. Uma vez eu estava, vou até entregar, eu estava conversando com Cristina, tua esposa, sobre isso, né? E ela falava disso assim, Itamar, velho, não pense em outra coisa não, né? O foco dele é sempre aquele, e isso é bom. De fato, você é muito apaixonado pelo que faz, isso é muito positivo. Itamar, qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente que você já passou assim na carreira? Eu posso contar uma interessante. Diga aí. Isso tem a ver com sala de aula, não como eu como professor, mas eu como aluno, né? Que eu acho que é interessante, né? E eu acho que entra muito nessa questão da companheirismo que se faz na universidade, que talvez seja uma coisa que possa ter sido perdido, mas que eu verifiquei, eu sinto isso. Uma disciplina, a gente tinha o professor era o professor Marconi, eu vou entregar também, professor Marconi, e o que aconteceu? O trabalho dele era para a gente fazer uma moto. Né? Entrega, é para entregar Marconi mesmo. O desenho era para fazer um desenho de uma moto, né? E essa moto ela era toda feita de máscara, né? Máscara é aquele recorte que você faz para pintar só aquela área. E eu não consegui fazer isso em casa, né? Eu quando entrei no curso, eu já era casado, né? Então eu tinha outras atividades que eu tinha que fazer e eu não consegui fazer essa atividade de Marconi, né? E aí eu cheguei para entregar, era meio-dia, a aula era 2 horas da tarde. Aí os alunos, meus colegas, Sara, Helenaldo, Rosemary, que era da minha turma, Pedro, né, a turma, bem interessante, Ana Carolina, aí falaram assim, ué, cadê o trabalho? Não, eu não fiz, não tive tempo de fazer. Aí falou, não, a gente vai fazer contigo agora. Aí montaram tipo uma linha de montagem, assim, sabe, tá entendendo? Um cortava a máscara, outro colava a máscara, outro fazia a ponta no lápis e eu pintava a parte que tinha a ser, né? Quer dizer,
No final daquela hora do almoço, a gente conseguiu fazer a moto e eu tirei uma nota maior do que vários colegas que tinham feito a moto em casa, né? Eles ficaram com raiva de mim, né? Eles me ajudaram, mas falaram assim, mas a moto ficou melhor do que a nossa que a gente fez, porque a gente ajudou você a fazer, né? Porque foi como uma linha de montagem, eles iam ali criando as partes, né? E foi fazendo, né? Então, assim, foi uma coisa inusitada que você não espera, né? Que pelo tempo que faltava, pela atividade que tinha que ser feita, e todo mundo trabalhou ali. Eu tenho essa moto ainda, eu guardei ela, o desenho dela, né? Porque foi muito inusitada, né? Muito legal. Então, não posso dizer que eu não colei até em design. E moto, você, a Lenaldo, sempre curtiram, né? Tá vendo? Curtimos, né? Então foi uma passagem muito curiosa, né? Dentro do curso, né? Que foi algo companheirismo, né? Amizade em desenvolver um projeto, e o desenho, né? Saiu melhor do que a encomenda, né? A emenda saiu melhor do que a encomenda, né? A encomenda e a nota foi melhor do que alguns outros colegas, né? Depois ele só riu, né? Depois ele só fez rir disso. Oi, Itamar, e como é que você se definiria? Quem é o designer Itamar Ferreira da Silva? Cara, eu acho que você falou exatamente, o cara apaixonado por design. Né? Não tem como eu pensar outra coisa em 24 horas, né? Claro, estou falando assim de uma forma meio exagerada. Tem a concorrência ali do basquete, né? Então, isso, tem bastante, tem os filhos, né? Então 24 horas não é uma forma exagerada. Mas, assim, sempre que eu estou pensando no design, né? Então, eu sou aquela pessoa que tem um olhar muito humano também sobre as coisas. Eu estou muito ligado, como eu disse, à natureza, aos seres humanos. Estou sempre procurando tentar atrelar esses dois elementos, que eu acho que a gente está aqui de passagem, e se a nossa passagem puder ajudar, de alguma forma, alguém ou algum ser aqui nessa passagem, eu acho que já valeu a pena ter passado, né? Ter viajado nesse planeta, né? Durante alguns anos, né? Então, eu acho que a gente está aqui para isso. E eu vejo isso, que eu tenho essa característica de ter um pouco da questão humana, né? A questão mais sensível, né? Do projeto de design. Não sou muito ligado à questão do produto industrial, que vai rico, que vai satisfazer a classe mais alta. Mas acho que eu estou mais ligado a essa questão mais humana. Eu acho que por uma questão de origem também. Minha família é de origem rural, de sítio, né? Então eu convivi em comunidade no Rio de Janeiro, uma comunidade muito coletiva, né? Você tem muitos colegas, tem uma vivência muito próxima, né? Então eu acho que isso faz parte da minha formação, e eu acho que ela se reflete nessa minha atitude, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. É um design sensível, de vez em quando cai um cisco no olho. E para a gente encerrar, a última questão deixa uma mensagem aí para quem é da área ou quer entrar para esse mundo do design, da inovação, da criatividade. O que é que você teria para falar para essas pessoas? Primeiro de tudo, para quem não entrou no curso de design. Vou começar primeiro quem nunca entrou no curso de design e que acha que, pelo que ouviu, o que eu falei, se viu em algum momento, em alguma situação semelhante, não vá pela questão do dinheiro, não vá por outras pessoas, vá pelo seu coração. Vá fazer o que você gosta. Você pode fazer, seja física nuclear ou seja pedagogia. Se você fizer com amor e é aquilo que você gosta, você vai ganhar dinheiro. Você vai sobreviver daquilo. Então, o primeiro momento seria essa questão. Para quem está dentro do curso, que aproveite o máximo esse momento de estar aqui com os professores. Tire o máximo de informação, se enriqueça, né? Traga, debata, seja ativo dentro do curso. Faça esse curso gerar conhecimento, fazer com que você enverede por vários caminhos, com várias possibilidades. Então, acho que o curso se faz com o aluno. O aluno, ele também tem um papel importante dentro do curso. E se ele é uma pessoa ativa, se ele é uma pessoa dinâmica, se ele procura, o curso também cresce junto com ele. Então, eu acho que é uma passagem bastante curta, 3 anos e meio, você está dentro do curso, e o que você puder pegar de informação, passa, né? Sempre tem um pensamento positivo, sempre tente oferecer o melhor para o seu professor. Nunca o suficiente para obter uma nota, mas
mas sim o melhor, porque você vai estar mostrando quem é você, e com certeza esse professor pode te indicar para um estágio, para uma profissão, para um serviço. Então, para quem está no curso, eu diria isso. Para quem está fora do curso, faça o melhor que você possa fazer para o próximo. Né? Estando como designer, então, olhe para quem está do seu lado, olhe para quem está ao seu redor, projete para as outras pessoas. Né? Deixar de olhar para si próprio é uma coisa muito importante. E olhar para o próximo, eu acho que com certeza é uma mensagem muito boa de que você tem uma simpatia, você tem uma resposta, você está dando uma resposta para quem mais precisa. Com certeza, o seu problema é menor do que o problema do próximo. Eu acho que em milhares ou talvez milhões de pessoas, o seu problema é menor do que o do próximo. Então, não fique olhando só para o seu problema. Olhe para o próximo e tente resolver o problema dele, que eu acho que você vai se sentir muito feliz, que não tem nada melhor do que um agradecimento sobre algo que você conseguiu resolver. Então, a sensação de felicidade é enorme quando você é agradecido por algo que você não esperava e cuja solução pode ser na forma de projeto, de produto. Algo que você aprendeu a fazer e que você consegue passar para o próximo como uma solução. Então, eu daria essas três mensagens. Itamar, foi muito bom. Muito obrigado aí pela participação, pelas mensagens, pela energia transmitida. Muito obrigado, viu? Até mais, Pablo. Eu que agradeço. E continue com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu acho que isso não deve parar, deve surgir novas formas, novos projetos. Eu acho que você está no caminho certo. Eu acho que é uma forma de a gente disseminar o design. Hoje, com a questão digital, ela é a mais barata, é o custo mais barato de você divulgar algo na forma digital. E o alcance dele é infinitamente, não tem como você limitar. Então, ele vai alcançar norte, sul, leste, oeste, e as pessoas vão conhecer quem são os professores de design, quem são os alunos de design, quem são os cursos. Então, continue com esse trabalho maravilhoso, Paulo. Parabéns. Valeu, brother. Obrigado. Valeu.